Boa noite a todos. Hoje a gente vai abordar a primeira aula do Estudo Aprofundado da Doutrina Espírita, o EAD, no tema Evolução do Pensamento Religioso. Para iniciar, eu gostaria de esclarecer que o projeto surgiu a partir da realização. Eu e Marlio André fizemos o curso e ficou muito material. Como a nossa turma, os próprios alunos elaboravam as aulas, então a gente ficou com muito material pronto e gostaríamos de deixar esse material para alguém que tivesse interesse e em regiões principalmente que não tem acesso ao centro espírita ou ao estudo mais aprofundado. Então, o objetivo seria alcançar essas pessoas, deixando leves reflexões e com as próprias limitações que a gente tem em relação às aulas, né? Então, a gente vai anexar junto a elas o material todo em slide, com todos os slides, possíveis filmes e até atrelar algumas palestras que esse conteúdo ele vem a ter, tá? Então é isso, vamos deixar vocês em relação à primeira aula de hoje, que é a evolução do pensamento religioso. Então, começando a nossa primeira aula, evolução do pensamento religioso, material que está no EAD. Primeira coisa, quando a gente vai falar de Deus, de evolução do pensamento religioso, a primeira coisa que a gente tem que abordar é Deus. Não tem como a gente falar de religião sem começar pelo início da religião, que é Deus. Então, segundo o livro A Gênese, no capítulo 2, diz: sendo Deus a causa primeira de todas as coisas, o ponto de partida de tudo, o eixo sobre o qual repousa o edifício da criação, é o ponto que importa considerar antes de tudo. Muita gente questiona como que a gente acredita na existência de Deus, né? Como que a gente sabe que Deus existe. E o Livro dos Espíritos ele é muito claro, principalmente no capítulo 1, falando que é muito simples, é só a gente avaliar a obra da criação. Então, avaliando a obra da criação, o que existe e que não foi produzido pela inteligência ou obra do homem, consequentemente, é realização de uma inteligência superior, que nós atualmente designamos como Deus. Né? Ainda tem uma analogia que eles ainda falam, que analisa se você não precisa conhecer o pintor para, ao ver uma tela, um quadro, saber que alguém pintou e que esse pintor existe. É fazer essa mesma avaliação em relação aos fenômenos naturais, à natureza, ao universo, e que jamais o caos seria possível gerar coisas tão magníficas, igual a existência da vida. E na questão 614, também do Livro dos Espíritos, questiona-se o que deve entender por lei natural. Porque Deus, quando muita gente tem aquela ideia ainda antiquada de Deus, que Deus é aquele ser supremo que fica lá de cima apontando o dedo para todo mundo e julgando e analisando pormenores da vida pessoal de cada pessoa. Na verdade, Deus, a inteligência dele é tão superior à nossa que ele criou leis, as leis divinas, e essas leis, elas que regem todo o funcionamento da vida. E essas leis a gente entende como lei natural, que consta em O Livro dos Espíritos. E nessa questão 614, Allan Kardec ele questiona que se deve entender por lei natural, e a resposta dos Espíritos é a seguinte: a lei natural é a lei de Deus e a única verdadeira para a felicidade do homem. Ela lhe indica o que deve fazer e o que não deve fazer, e ele não é infeliz senão quando se afasta dela. E essa lei de Deus, ela é eterna.
ela é imutável quanto o próprio Deus. As leis divinas, elas são divididas em duas, leis físicas e leis morais. As leis físicas nada mais são do que leis que foram criadas para reger a matéria. E o estudo dessa lei está no domínio da ciência. Já as leis morais são as leis que regem a ligação entre as relações humanas e as relações do homem com Deus. São as leis morais. Na questão 619, o Allan Kardec questiona os espíritos. Deus deu a todos os homens os meios de conhecer sua lei? E a resposta: todos podem conhecê-la, mas nem todos a compreendem. Os que compreendem melhor são os homens de bem e aqueles que querem procurá-la. Entretanto, todos a compreenderão um dia, porque é preciso que o progresso se cumpra. Avaliando isso, essa pergunta ela é muito importante, falando que todos podem conhecer a lei de Deus, mas nem todos a compreendem. É fácil a gente analisar isso pensando em todas as etapas da evolução humana, sabendo que, dependendo da maturidade do espírito e no momento da sua encarnação, ele tem uma concepção diferenciada de anos depois, avaliando uma mesma encarnação. Então, se eu leio um livro com uma certa idade, anos depois, eu relendo esse livro, eu tenho um entendimento mais aprofundado daquilo, porque houve um amadurecimento. Se a gente avaliar isso em relação a encarnações, a gente vai perceber também que civilizações mais antigas, elas tinham um conhecimento muito mais precário do que seria a existência de Deus do que uma civilização mais adiantada, ou seja, mais contemporânea, vamos dizer assim, em relação a civilizações bastante antigas. Então, a ideia de Deus ela vai sendo aprimorada tal qual vai sendo aprimorada a inteligência e a moralidade do homem. Então, podemos dizer que o entendimento de Deus é proporcional ao nível de avanço intelecto-moral, ou seja, do avanço espiritual do homem. À medida que ele avança, maior entendimento ele tem do que é ser Deus. E onde está escrita essa lei de Deus? A lei de Deus ela está escrita na consciência. Por isso que alguns com baixo nível de evolução espiritual ou baixo nível de inteligência e de maturidade espiritual, eles têm uma menor dificuldade de compreender Deus. Mas a essência está nele. À medida que ele evolui, ele vai conseguindo perceber melhor. Então, a lei divina, ela esteve, como ela está na consciência de cada um, ela sempre esteve em todas as épocas, permeando o homem e em todas as civilizações, em todas as épocas, e muitos a entenderam. E estes que as entenderam foram principalmente os profetas da antiguidade. Eles tanto a compreenderam essas leis, quanto eles ensinavam. Lógico que cada profeta, ele ensinava e ele orientava de acordo com o nível daquela época, o entendimento daquele povo naquele momento que eles estavam vivenciando, né? De acordo com o nível intelecto-moral da humanidade de então. Então, nunca houve, tem um trechinho que é bem interessante que fala assim: as leis divinas, estando escritas no livro da natureza, o homem pôde conhecê-las quando quis procurá-las. E é por isso que os preceitos que elas consagram foram proclamados em todos os tempos pelos homens de bem. E é por isso também que se encontram seus elementos na doutrina moral de todos os povos saídos da barbárie, embora incompletos ou inalterados ou alterados pela ignorância ou superstição. Ou seja, muitas vezes o ensinamento veio, mas a falta de entendimento, a rudeza do povo fez com que o entendimento fosse deturpado pela própria ignorância de então. Foi impregnado muitas vezes de superstição ou foram entendimentos parciais de uma realidade pela imaturidade momentânea. Quando a gente fala que Deus, a lei de Deus está na nossa intimidade, e que Deus se manifesta através das nossas leis, a gente tem que falar principalmente da lei de adoração.
A lei de adoração é uma das leis divinas que regem o homem. E o que é a lei de adoração? É o fato de elevarmos o nosso pensamento a Deus. A lei de adoração está bem descrita em um livro dos Espíritos, tá? Então, tem algumas questões que a gente vai abordar agora que está no livro dos Espíritos. Na questão 650, tem uma pergunta. A adoração é o resultado de um sentimento inato ou produto de um ensinamento? A resposta: sentimento inato como o da divindade. A consciência de sua fraqueza leva o homem a se curvar diante daquele que o pode proteger. Ou seja, a consciência, a adoração, ela não veio através de um ensinamento de geração a geração que a gente deve acreditar e adorar Deus. Essa é uma ideia falsa. A adoração é um sentimento inato e que sempre o homem teve, independente da época que ele vivenciou ou da cultura que ele permeou. Tanto que povos antigos, primitivos até, eles tinham a noção da divindade inata e eles entendiam essa divindade, como eu falei anteriormente, de acordo com o seu momento evolutivo. Então, eles entendiam a divindade muitas vezes pelos fenômenos naturais, que eles não conseguiam entender, sequer administrar. Então, eles entendiam que aquilo é produto divino. Então, eles exaltavam os deuses da natureza, Deus vento, Deus sol, Deus lua e por aí vai. Tá? Mas sempre foi um sentimento inato. E houve na questão 651, questiona-se, houve povos desprovidos de todo o sentimento de adoração? E aí fala que não, porque não há, jamais houve povos ateus. Todos compreendem que há acima dele um ser supremo. Vocês até poderiam me perguntar, ele falou, mas existem pessoas ateias, né? Existem pessoas que não acreditam em Deus. E eu posso falar, assim, por uma compreensão que eu tenho neste momento, é que muitas vezes as pessoas ateias, pelo menos as quais eu conheço, são pessoas que me parecem terem muito mais uma dificuldade de separar Deus da religião do que propriamente pessoas que não acreditam em Deus, porque geralmente são pessoas até que têm uma moral mais elevada, mas ela tem um conflito com um problema religioso. Então, parecem pessoas muito mais que em reencarnações passadas tiveram dificuldades com o seio religioso e confundiram, se decepcionaram porque imaturamente acharam que a religião era Deus e que o movimento religioso era Deus. E quando isso se desfez, ela optou por acreditar que Deus não existe, quando na verdade era uma frustração com aquele meio religioso. E aí reencarna com esses traumas conscienciais pela essa dificuldade de desatrelar o movimento humano da essência divina. Mas intuitivamente elas sabem que Deus existe, tanto que elas são geralmente movidas por algo melhor, algo maior, e geralmente são pessoas que acabam colaborando muito com o próximo, mesmo se autodesignando ateias, né? Então, essa lei de adoração que estamos falando, que é inato em todo ser humano, ele está em todos os povos, em todas as culturas e em todas as épocas. Consequentemente, como ele esteve presente em cada cultura de forma diferente, cada cultura absorveu essa lei de adoração de uma forma peculiar. Consequentemente, a manifestação dessa lei de adoração também foi diferenciada de uma cultura para outra cultura. E muitas vezes, de acordo, principalmente com o entendimento momentâneo, como eu disse, essa lei de adoração ela foi exteriorizada como uma adoração exterior, ou seja, como um culto exterior. Quando, na verdade, a essência da lei de adoração e a essência da adoração é uma adoração íntima, é um louvor íntimo a Deus. Não necessariamente uma manifestação externa, mas como falamos anteriormente, a dificuldade do entendimento, a imaturidade, fez com que colocássemos a adoração de uma forma, uma manifestação externa. Então, consequentemente,
vários povos, várias culturas, várias formas de adorar, principalmente manifestações externas, fez com que houvesse várias manifestações religiosas. Então, ao longo, pensando num planeta inteiro, né? Então, desde povos indígenas que acreditam nos deuses naturais, até a crença do Deus único. Então, as leis divinas, entre elas a lei de adoração, ela está dentro da consciência de cada ser e que leva o ser a sentir algo superior a ele, mesmo que ele não possa compreender. Então, essa frase do Livro dos Espíritos, ela é bem importante, mostrando que em todas as épocas o ser humano, independente do estágio, ele sempre acreditou e sempre soube da existência de um Deus superior. À medida que esse ser humano ele vai evoluindo através do processo reencarnatório, a inteligência ela vai sendo aprimorada, a moral também vai sendo aprimorada, ele vai melhorando a compreensão do Deus. Então, aquele Deus, vamos usar um termo bem simples, aquele Deus primitivo do sol, da lua e das tribos indígenas, à medida que a tribo vai evoluindo e o ser foi evoluindo, percebeu-se que aquilo nada mais era do que fenômenos naturais e que aquilo que eles não entendiam, na verdade, não era produto divino, e sim o produto de uma falta de compreensão dos fenômenos naturais. Aí começou-se a entender que existiam outros deuses, aí veio o processo politeísta. E do processo politeísta avançou-se para o monoteísmo, que a gente vai falar mais adiante. E à medida que o homem intelectualmente vai avançando, emocionalmente, vai evoluindo espiritualmente, a percepção do Deus vai sendo aprimorada e aí a gente vai conhecendo as características de Deus e vai entendendo melhor a sua natureza. Se pararmos para pensar, um espírito evoluído, ele tem muito mais percepção do que é Deus do que nós encarnados. Mesmo que estivermos desencarnados, a nossa percepção ainda vai ser proporcional ao nosso nível evolutivo. O que é Deus? Segundo o Livro dos Espíritos, Deus é a inteligência suprema e soberana. É único, eterno, imutável, imaterial, todo-poderoso e soberanamente justo e bom, infinito em todas as suas percepções. Então, quando a gente foi compreendendo, principalmente a partir do advento do Espiritismo, das características de Deus que está em O Livro dos Espíritos, a gente foi percebendo que, à medida que a gente entende que Deus é onipotente, que Deus é bom, que Deus é justo, a gente passa a perceber que os outros conceitos eram muito equivocados, ou seja, da existência de vários deuses. Como que um Deus onipotente é impossível ter a existência de vários deuses, senão a onipotência não seria permitida. Então, se Deus é todo bondade, aquele Deus colérico, aquele Deus vingativo da Idade Média, ele não existia. Então, a partir do momento que se conhece os atributos divinos, principalmente com o advento do Livro dos Espíritos, do Espiritismo, os dogmas religiosos das religiões vigentes, então, principalmente os dogmas católicos, da Igreja Católica, que veio ao longo de muitos anos, eles vão caindo por terra, porque a gente foi aprimorando também a existência de Deus, que Deus não era aquele Deus vingativo, colérico, que a gente deveria ter temor a ele, mas sim era um Deus Pai, um Deus bom, um Deus justo. Então, a nossa percepção sobre esse Deus também foi sendo alterada. Então, o homem primitivo, ele acreditava, como ele não tinha essa noção, ele acreditava num Deus muito mais material, num Deus muito mais próximo a ele. Então, as características dos homens foram passadas para aquele que ele entendia como sendo Deus. Então, acreditava-se, então, de Deus
um Deus antropomórfico, ou seja, com as características, as qualidades e as imperfeições humanas. Então, por isso que o Deus era um Deus colérico, o Deus era um Deus temeroso, que a gente deveria temer a Ele. Então, esse Deus vingativo, porque passamos as características do que se entendia. Por quê? Porque aquele homem primitivo ele não tinha condição de imaginar um Deus sem os caracteres humanos, sem a fisionomia humana, um Deus totalmente imaterial, abstrato, porque ele não tinha essa noção dessa abstração, dessa possibilidade de uma abstração, de como a inteligência não tem corpo, como que a inteligência não tem as características físicas. Ou seja, de novo, é o entendimento parcial do conceito divino. Então, como eu falei, tudo que era sobrenatural, eles acreditavam que era obra de Deus. E aí, muitas vezes, até naqueles fenômenos espirituais, até fenômenos espirituais mediúnicos, eles acreditavam, aquele homem primitivo, que aquele fenômeno mediúnico era a manifestação de um Deus, porque ele não compreendia o que era aquilo. Então, como era um espírito que não tinha percepção física do que era, mas se manifestava através de outra pessoa, começou-se a acreditar que aquelas manifestações eram manifestações de deuses. E aí começou a surtir, a desenvolver a ideia da existência de vários deuses, ou seja, saiu-se daqueles fenômenos naturais da época dos povos mais primitivos e foram se evoluindo e acreditando na manifestação de outros deuses que muitas vezes eram coadunados essa ideia pelas próprias manifestações mediúnicas, né? E aí veio o politeísmo, tá? O que é o politeísmo? O politeísmo é um sistema de crença religiosa que admite mais de um Deus. Então, em todos os tempos, sempre teve homens esclarecidos que compreenderam a impossibilidade de ter essa multidão de poderes governando o mundo, sem uma direção superior, e elevaram o seu pensamento a um Deus único. Mas esse pensamento politeísta, ele permeou muito tempo na humanidade, tá? Agora, para a gente entender melhor a ideia de como a religião evoluiu, eu dei essa parte introdutória, agora a gente vai começar a entender como que foram as primeiras organizações religiosas na Terra. Então, a gente vai falar dos povos capelinos, que vieram exilados de Capela para a Terra e tudo, mas a gente vai deixar esse pedacinho para a segunda parte, tá? Então, aguarda aí que a segunda parte a gente continua.